Gabriel. E agora me alegro em sua luz. Falar dessa graça sem par. O céu mas eu surdo me fiz por perder-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigar em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meus pecados sobre minha espada da lei, apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo sempre foi na cruz, não pode fazer isso. onde um dia eu vi meus pecados castigar em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora este teu coração conhecendo excesso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz pra salvar o pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigar em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e
agora me alegre em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus, aleluia. Antes de estar ministrando a palavra às vossas vidas, eu quero aqui fazer uma oração para que Deus guarde-nos do maligno. Como Jesus orou no capítulo 17 de João, Jesus disse: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas eu peço que o Senhor os guarde do maligno. O maligno, ele oprime. O maligno, ele veio matar, roubar e destruir. Ele tem feito isso com muito êxito. Ele tem matado, tem roubado, tem destruído. Mas Jesus veio desfazer as obras de Satanás. Jesus tem que deixar assim, não pode ficar mexendo não, tá? Assim, tem que deixar ele assim. Não é pra ficar mexendo. Tá? Querido Deus, soberano Pai, o Senhor possa nessa tarde falar a cada coração, a cada vida aqui. Não pode, tem que ficar aqui, eu não falei isso, você não vai gravar. As pessoas que estão aqui, Senhor, que são ouvintes, que eles possam ouvir, Senhor, dar crédito e pôr em prática tudo que a sua palavra diz. A tua palavra é divinamente inspirada. A tua palavra, Senhor, ela é pura, ela é verdadeira, ela é poderosa para nos libertar a cada dia, para transformar a cada vida. Deus, seu nome, Jesus, faz a tua obra. Eu vim aqui somente a falar a tua palavra, nada de bênção, porque a tua palavra que cura, a tua palavra que liberta, é o teu Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que somente o Senhor vem aparecer nesta tarde, como sempre. Meu Deus, eu sou o vaso, mas o Senhor é o azeite, olha lá, pra você não cortar o ele. Senhor é a água, o Senhor é o meu, ó, o meu o aqui, Senhor é a luz, o Senhor é a ressurreição e a vida. Deus, cada uma dessas pessoas que estão aqui, aqueles que vão passar por aqui, aqueles que vão ouvir a tua palavra, que eles possam ser tocados. Tá bom, Biel, não vai mais pra lá não. Não mexe. Do pecado, da justiça, se tiver alguém com fé, meu Deus, para receber uma cura, um milagre, uma mudança, que o Senhor possa agir segundo a credibilidade que eles der em tua palavra e a aceitação com o teu Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu quero aqui meditar com vocês na palavra do Senhor, que se encontra em Mateus capítulo 24, no versículo 3, onde diz assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos em particular, ele pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Põe o dedo na frente, porque não se pode. levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará.
de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Aqui o Senhor Jesus está respondendo a uma pergunta, e Jesus, nessa resposta, ele traz coisas bem alertadoras para nós que vivemos nesses dias. Jesus, ele fala coisas bem alertadoras para nós que vivemos neste presente século, para nós que vivemos neste presente. Jesus falava para os discípulos de coisas futuras, coisas que aconteceriam depois daquela época, depois daquele tempo, coisas bem futuras, coisas que nós vemos acontecer neste presente, do século 21. Jesus falou coisas alertadoras. Os discípulos estavam preocupados, os discípulos estavam ansiosos. No capítulo 14, Jesus diz para eles: ei, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Mas este assunto incomodou eles, a respeito do final, a respeito do fim, o fim do mundo, a respeito de quando o Senhor Jesus restauraria o reino a Israel. E eles chegam para Jesus, e perguntam para Jesus: Jesus, qual que será os sinais da sua vinda e do fim do mundo? E Jesus começa a dizer: acautelai-vos que ninguém vos engane. Então Jesus está falando o quê? Que viria a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei quem é que está vendo essa live, mas estamos fazendo a obra do Senhor aqui hoje no Santa Amaro, Praça Floriano Peixoto, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tivesse uma credibilidade no que Jesus pregava, no que Jesus falava a respeito do reino, a respeito da salvação, a respeito da vida eterna, a respeito do juízo, a respeito do pecado. Então Jesus está falando para os discípulos: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Jesus está falando: ninguém vos engane. E Jesus começa a falar de falsos profetas, Jesus começa a falar de falsos messias, de falsos cristos. Nesta atualidade a qual nós estamos vivendo, você já pode ter ouvido falar que muitas pessoas já disseram que são cristãos. No Brasil tem um homem chamado por ele Cristo, onde ele se diz ser o próprio Messias, onde ele se diz ser o próprio Deus, onde ele se diz ser o Filho de Deus, o Cristo, o Salvador da humanidade, mas ele não é. Nos outros países afora, nós vemos isso também. Pessoas se auto-intitulando Cristo, pessoas dizendo que é Jesus, pessoas até mesmo uma multidão de seguidores seguindo ele, e ele dizendo que é Cristo. Só que o Cristo que nós servimos é o Cristo que é Filho de Deus, é o Cristo verdadeiro, aquele que foi morto e ao terceiro dia ele ressuscitou. Este é o verdadeiro Cristo que está à direita de seu Pai. Este é o verdadeiro Cristo, aqueles que apareceu incontáveis vezes aos apóstolos, com diversas aparições, provando que ele realmente era aquele que o profeta Isaías havia profetizado, aquele que desde Gênesis se falava dele, aquele que desde os profetas até o livro de Mateus, onde Mateus relata sobre Cristo, sobre o Evangelho, sobre as boas novas de Jesus, até o livro de Malaquias, eles estão falando a respeito de Jesus. E Jesus começa a dar esses alertas. Jesus começa a alertar, a dizer sobre os sinais do fim.
Jesus não fala exatamente o momento do fim, mas Jesus está falando de sinais que antecederiam o fim. E Jesus fala de falsos profetas. Quantos homens talvez você já viu vir aqui ministrar a palavra, falar e não saber nem o que está falando? Quantas pessoas você já viu vir aqui profetizar e profetizar coisas da carne, profetizar coisas do espírito imundo? Porque a palavra de Deus vai dizer que havia uma mulher que tinha um espírito adivinhador nela. Assim também a palavra vai dizer que no Antigo Testamento tinha falsos profetas, e muitos falsos profetas. Ananias, os profetas de Baal, os Nicolaídes que seguiam a doutrina de Balaão, os que seguiam Jezabel. Então a gente vê que no Antigo Testamento havia muitos falsos profetas, mas de Jesus para cá surgiram muito mais, porque Jesus falou: surgirão muitos falsos profetas, surgirão muitos falsos cristos. Jesus está dando um sinal que antecede o fim, que antecede a sua vida. Então ele estava falando: vai ter um aumento de falsos profetas, vai ter um aumento de falsos cristos, vai ter uma falsa doutrina. Para de brincadeira. Vai ter um falso ensinamento. Você está brincando, não é para fazer as coisas relaxadamente, fazer as coisas para Deus com ordem e decência. Que elas podem viver na sujeira, na imundícia, na iniquidade, no pecado, e mesmo assim eu aceitá-las. Isso é um engano religioso, é um engano dos falsos mestres, é um engano dos falsos profetas, é um engano dos falsos pastores, é um engano dos falsos obreiros, que segundo a eficácia de Satanás vem devastando, vem implantando este ensinamento que faz a pessoa crer que ela pode viver na corrupção, que ela pode viver no pecado, e mesmo assim ceifar a vida eterna. Mas eu venho dizer o que o apóstolo Paulo diz na carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 7. Ele diz bem assim: ei, de Deus ninguém zomba, de Deus ninguém escarnece. Aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Se ele semear na carne, ele ceifará a corrupção. A corrupção gera morte, e a morte segue-se ao juízo, e no juízo o homem é sentenciado pelas suas obras. Mas há falso ensinamento, a falsa doutrina, a doutrina de Baal, a doutrina de Balaão, a doutrina dos Nicolaitas, a doutrina dos fariseus, a doutrina daqueles que implantam um ensinamento distorcido, um ensinamento que vai contra o que Jesus disse, e está sendo implantado em vários lugares. E pensar em você aqui nessa praça, já ouviu alguém dizer que você pode viver em adultério, que você pode viver se prostituindo, que você pode viver fumando veneno, que você vai para o céu? Mas eu venho falar para você e desfazer esta obra satânica, este ensinamento diabólico que o homem herege. Eu venho falar sério, porque o apóstolo Paulo diz que os beberrões não herdarão o reino dos céus, que os fumadores não herdarão o reino dos céus, porque os que fumam cometem o pecado de feitiçaria. Os comelões, os beberrões, os mentirosos, os adúlteros, os fornicários, os mentirosos, os malfeitores, aqueles que praticam a lascívia, aqueles que vivem em iniquidade, aqueles que vivem em comum acordo com o diabo, porque o diabo peca desde o princípio, aqueles que vivem pecando desde o princípio, juntamente com o diabo, esses serão punidos por Deus. E Jesus está dando alertas, Jesus está falando coisas alertadoras, Jesus está respondendo a uma pergunta dos apóstolos. A pergunta dos apóstolos foi: Senhor, qual que será os sinais da sua vinda? Qual que será os sinais do fim do mundo? E Jesus começa a dizer: falsos cristos, acautelai-vos, ninguém vos engane. Virão muitos falsos cristos, pessoas que vão dizer que são Messias, pessoas que vão dizer que são enviados por Deus, pessoas que vão dizer que são filhos de Deus, nascido do Espírito, mas é mentira. Falsos cristos, falsos profetas. Na nossa atualidade é o que mais nós vemos.
diversos livros, diversas heresias, seitas, denominações, constituições, ensinando coisas perversas, coisas contraditórias aos ensinamentos de Cristo e dos apóstolos, coisas que não batem, coisas que não têm base bíblica, coisas que são Tá bom. Quando ele terminar, aí a gente faz, tá? Minha vida. Eu moro na minha casa dos outros de humilhação, de valor, muitos anos já. Quais serão os sinais, Jesus? Quais serão os sinais da tua vinda? Quais serão os sinais do fim do mundo? E Jesus fala: acautelai-vos, ninguém vos engane. Acautelai-vos, ninguém vos engane. O homem precisa se arrepender. O homem precisa se converter. O homem precisa crer em Jesus. O homem precisa ser nascido de novo da água e do Espírito. O homem precisa se tornar nova criatura. O homem precisa viver em novidade de vida. O homem precisa ser gerado em Cristo Jesus para receber a vida eterna. O homem precisa viver no Espírito, porque todo aquele que vive no Espírito, nenhuma condenação há para a sua vida, porque a palavra do Senhor vai dizer que os que vivem na carne, farão a morte, mas os que vivem no Espírito farão a vida eterna. Então esses são os primeiros sinais que Jesus diz. E eu quero dizer para você que esses sinais eles se cumprem nos nossos dias. Olha só, Jesus estava falando de coisas futuras. Jesus estava falando de coisas futuras. E do tempo de Jesus, na época de Jesus para cá, passou-se muito tempo. Passou-se muito tempo. E o que era futuro se tornou presente. E as coisas que eram para acontecer no futuro, hoje se cumprem no nosso presente. Você não está entendendo. As coisas de Deus, o que o Senhor profetizou, o que o Senhor alertou aos apóstolos a respeito do fim do mundo, está se cumprindo. Ou melhor, algumas dessas coisas já se cumpriu. O apóstolo Paulo, no capítulo 4, a Timóteo, ele diz bem assim, que nos últimos tempos viriam espíritos enganadores, doutrinas de demônios, ensinamentos contraditórios à palavra, ensinamentos elaborados, oradores eloquentes, homens sábios, homens inteligentes, homens estudados, homens que trazem uma ciência humana, uma filosofia humana, um ensinamento dogmático, contraditório à palavra. Eles são muito bem dedicados, muito bem estudados, mas não se compara à sabedoria de Deus, não se compara aquilo que Deus disse, porque o que eles estão colocando é interpretações contrárias, interpretações hereges, interpretações diabólicas, doutrinas de demônio, aceitando, dizendo que o homem pode se prostituir, dizendo que o homem pode se tornar uma alcoólatra, que o homem pode ser um cachaceiro, que a mulher pode ser uma prostituta, que o homem pode ser um drogado, pode ser um feiticeiro, um mentiroso, um avarento, um homem sem afeição, sem afeto, sem ternura para com a sua família, sem amor para com os bons e sem piedade, sem misericórdia, e mesmo assim ser salvo a caminho do céu. É o que muitos têm ensinado, porque querem ver as suas constituições lotadas, querem ver as suas constituições cheias, transbordando de pessoas, para que as salvas transbordem de dinheiro, para que a tesouraria esteja farta. Por isso eles ensinam essas heresias. E você vê esses templos luxuosos, lotados, que não cabe nem gente, porque Jesus disse: muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Jesus disse: acautelai-vos, porque se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mas o discípulo do Senhor, o escolhido do Senhor, ele está firmado na palavra, ele está firmado na vontade do Espírito, ele está firmado em Cristo, que é a rocha inabalável, que é o fundamento da igreja, que é o instrutor da igreja, o fundador da igreja, que não é constituição, mas é organismo.
organismo, eclésia, que quer dizer chamados para fora, chamados para uma novidade de vida, chamados para viver em novidade e se tornarem novas criaturas. E nós estamos vendo tudo isso, e é sinal, é coisas despertadoras. É coisas para que você observe e queira rapidamente uma mudança, não pela ira futura, mas porque Deus, Ele existe e Ele é galardoador dos que o buscam. Ele diz em Isaías: se o homem se arrepender, eu sou grandioso em perdoar. Ele diz: buscai enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, disse Isaías. Mas o apóstolo Paulo diz: todo aquele que invocar o Senhor, todo aquele que invocar o Senhor Jesus, esse será salvo. E são coisas que vêm acontecendo. A gente vê tudo isso acontecer. Quem sabe você tem alguma instituição que tem o nome da igreja, mas não é igreja, é só a constituição. Porque a igreja é organismo, é pessoas realmente nascidas de novo, é grupos, é pessoas específicas que estão verdadeiramente guardadas para o dia de sua redenção. Pessoas que estão com seus nomes escritos no livro da vida. Pessoas que não têm apego com as coisas da terra. Porque, como disse o apóstolo Paulo, se já estáis crucificado com Cristo, buscai as coisas que estão de cima, as coisas que estão de Deus, e não as coisas que são humanas, as coisas que são da terra, as coisas Deve ser quase isso. não estão ligados com o sistema diabólico de Satanás. E aqui ele fala esses acontecimentos, e nós vemos essas coisas se cumprir claramente. Claramente está em cada esquina. Você vê alguém ensinando. Em cada esquina você vê alguém em cima de um altar, de um púlpito, ensinando. Agora, quando se examina o que está sendo ensinado, você logo percebe que é um outro evangelho, um evangelho anátema, uma pessoa amaldiçoada, uma pessoa que está selada para o juízo, para ser sentenciada, para ouvir as palavras que Jesus diz: apartai de mim, que eu não vos conheço, porque muitos dirão ao Senhor: eu profetizei, eu curei, eu era pastor, eu era tudo isso. Você era para o homem, você era na sua constituição, porque no organismo eu nunca te reconheci como igreja, eu nunca te reconheci como membro, eu nunca te reconheci como parte do corpo, por causa da sua iniquidade. É o que nós estamos vendo. Cada esquina você vê. É até a igreja de Satanás, sinagoga do diabo, como disse Jesus. Nas suas cartas escritas, na sua mensagem escrita às igrejas, ele falou: esses falsos judeus, esses que não são judeus, mas são sinagogas de Satanás. Igreja é sinagoga. É uma palavra do hebraico, do aramaico, mas que também tem o mesmo significado de igreja. Então ele está falando isso, são igrejas de Satanás. Essas pessoas são igrejas de Satanás. O Senhor, Ele veio tirar o pecado do mundo. O Senhor veio mudar o que estava em treva, em luz. Ele veio trazer aqueles que estavam cativos, oprimidos, humilhados, desprezados, desgarrados dele, para a sua maravilhosa luz, para viver em novidade de vida, longe da iniquidade, longe de ser pessoas rebeldes, serem obedientes, tementes, adoradores em espírito e em verdade a Deus. E esses sinais estão se cumprindo. Você que não entregou a sua vida, hoje é o momento de se repensar o que tu queres, o que tu queres, o que tu queres, porque a tua escolha era decisiva para o que você irá receber futuramente. E ele fala,
desses falsos cristos, desses falsos mestres, lobos em pele de ovelha. Eu venho aqui e digo a você, olhe para Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Olhe para Jesus, porque Ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará, sairá e encontrará pastagem. Jesus disse, eu sou o pão. Eu sou o pão, eu sou a água. Quem me segue nunca andará em trevas. Quem está em mim, nova criatura é. Ele diz, quem me segue ainda que morra, viverá. Isso é o que Jesus diz para os que seguem. Mas quem quer seguir Jesus, também tem que ouvir uma coisa do que Jesus disse. Ele falou, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele estava falando, renuncie essa natureza diabólica, essa natureza corrupta, essa natureza pecaminosa, renuncie essas práticas impuras, renuncie e siga-me. A cruz é morte. Ele está falando, morra para o pecado a cada dia. Renuncie e siga-me. Mortifique esta natureza pecaminosa a cada dia. Quem está em Cristo, nova criatura é. O homem que aceita Jesus, ele não pode viver no pecado, ele não pode viver cedendo a sua carne, porque se ele viver cedendo a sua carne, ele é um miserável, que não é digno de salvação, não é merecedor de estar com Cristo, é culpado de ter pisado o sangue do Senhor. Dois sinais que Jesus diz, dois sinais, falsos cristos. Aqui no Brasil há um, mas em todos os países afora, você ouvirá dizer que alguém tem o nome de Cristo, que alguém tem o nome de Jesus Cristo e que tem uma multidão de pessoas seguindo, e esses falsos cristos, eles têm fortalezas, onde ele acolhe os seus membros, onde ele acolhe aqueles que são enganados pelo falso ensino e seguem uma falsa luz. Multidões, cumprimento ou não é da palavra? Jesus falou, se cumpriu. Naqueles dias já tinha, mas agora tem muito mais. Falsos profetas. Quantos falsos profetas não existem? Pessoas profetizando daqui, dali, e falando que diz o Senhor, sendo que Deus não mandou dizer nada, sendo que Deus nem o conhece, sendo que Deus nem sabe quem é. E está lá. Mas chegará lá o grande dia, onde o Senhor vai falar, nem te conheço, apartai de mim, você que pratica a iniquidade. Um tempo atrás eu estava aqui, evangelizando, um moço veio ali, com uma boca cheia de fumaça, e começou a falar línguas de demônios, e veio com uma doutrina diabólica, e querendo profetizar para mim. Eu falei, está não acredito em nome de Jesus. Deus não sou uma jumenta. Ei, a jumenta era irracional, e muito menos ela não era drogada, ela não era noia, ela não era nada disso. Ela era uma jumenta, um animal irracional, feito para servir o seu Senhor. Mas você é racional, você sabe o que faz. E está lá. Aí foi, veio profetizar. Veio profetizar. Eu falei, tá arrependido, aceita Jesus, entrega a sua vida a Jesus. E veio querer profetizar. Eu falei, não faça isso, não brinque com as coisas de Deus. E fazendo isso, na verdade não pode, não pode dar neta, né? Aí eu dois sinais, eu já falei.
falsos cristos, falsos profetas, dois sinais visíveis aqui no Brasil: um falso Cristo e falsos profetas. Na televisão é o que você mais vê. Muitos falsos profetas online, dizendo que você ficará sã, que você ficará sarado da sua doença, do seu vício, da sua pneumonia, da sua AIDS, da sua droga, que você ficará curado. Isso não trata de uma lavagem, só se trata de uma lavagem cerebral, de uma eloquência, de uma persuasão, de uma esperteza, de uma sabedoria humana, aonde não tem Deus, aonde não tem o Espírito, aonde não habita Cristo, e eles estão com esses ensinamentos falsos, esses ensinamentos diabólicos, segundo a eficácia de Satanás, e você entra aqueles templos, sinagogas do diabo, levantando a sua mão, sem saber o que você está adorando, sem saber o que você está crendo, sem discernimento do que você está ouvindo.